Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Programação em Python. Neste vídeo da série, nós vamos ver funções e métodos, as suas diferenças e o seu uso. Tranquilo? Nós vimos no vídeo anterior o que são as funções, ok? E o que é a função range. Nós nos detemos um pouco nessa função range, que também é uma função interna do Python, que que vai ser muito utilizado durante o nosso curso. Tranquilo? Eu recomendo fortemente que você estude bastante sobre esse range, entenda as suas funcionalidades, a sua sintaxe, como criar e como ele funciona dentro da programação, para que você não fique perdido no nosso curso. Beleza? Então, quanto às funções internas e métodos, as diferenças e utilização, nós precisamos fazer uma pequena recapitulação do que são funções. A função em programação é um conjunto de instruções que realiza alguma operação, um conjunto de operações sobre determinados dados, retornando um resultado ou não. Né? Retornando o resultado para a tela do computador, por exemplo, ele pode não trazer resultado algum, tranquilo, para a tela, mas fazer algum processamento que grave em banco de dados, por exemplo, que envia uma mensagem e assim por diante. Tranquilo? A função ela tem um nome e para que nós possamos executar essa função, nós colocamos um parênteses, abrimos e fechamos um parênteses no final do nome da função. Ok? A expressão que está entre parênteses, o objeto que vai ser enviado entre parênteses, são chamados de argumentos. Ok? Nem toda função exige um argumento. Aquelas funções que exigem pelo menos um argumento, se você não passar nenhum argumento para a função processar, ela vai trazer um erro para você. Ok? Vai emitir um erro e o programa vai parar pedindo para que você, exigindo, na verdade, que você corrija o programa para que ele continue. Tranquilo? Vamos ver aqui. Uma das funções que nós vimos até agora foi a função type, ok? A função type exige como parâmetro um objeto para que ele seja verificado e seja nos informados que tipo de objeto é aquele. Se nós mandarmos como objeto, né, como argumento, o objeto print, o type vai falar que aquilo lá é uma função interna ou um método do Python. Ok? Muitas vezes você poderá encontrar na internet alguns vídeos de instrutores falando sobre métodos e funções indistintamente, como se fossem a mesma coisa. Mas você vai aprender aqui a diferença entre eles para ver que o contexto que os instrutores falam sobre funções e métodos, né, muda o conceito, determina o que é realmente um método e uma função. Tranquilo? Então, se o parênteses indica que você está chamando aquela função, o que acontece se você omitir o parênteses? O Python vai entender que você quer simplesmente que ele avalie aquele objeto e te diga o que ele é, se ele existe na memória e que ele é, que ele representa para o Python. O print, por exemplo, se você simplesmente não executar, não invocar a função com os parênteses, ele vai entender que você quer só saber o que é aquilo. Ele vai falar assim, ó, é a função print. Ah, tranquilo. E que tipo de função então é essa? É uma função, mas onde está essa função? Que função é essa? Você dando aqui o type, ele vai falar que é uma função interna. Tranquilo? Se você então coloca o print invocando ele com os parênteses e não informando nenhum argumento, ele é um exemplo de uma função que não exige argumento nenhum. Ele simplesmente sabe que quando você chama o print sem argumento, você quer dar um salto de linha. Por exemplo, emitindo várias mensagens para o operador, para que após cada mensagem seja dado um salto de linha, para ficar melhor de visualizar para o operador, ok? Aí ele simplesmente dá um salto de linha. E caso você informe algum objeto, nesse caso que eu estou formando para o Python, um objeto do tipo str, um tipo string delimitado por aspas, dentro desses strings eu posso ter qualquer caractere ou símbolo existente, que ele vai simplesmente apresentar tal qual eu digitei aquela mensagem. Tranquilo? Você também pode concatenar, né, juntar várias mensagens dentro de um print. O print pode ter vários argumentos, dentre eles várias mensagens separadas por vírgula, ok? Sendo aqui, neste caso, pedindo para o Python imprimir uma mensagem qualquer, ok?
entre aspas, um string. Eu posso escrever o que eu quiser dentro dessa string, que ele vai apresentar tal qual eu digitei. E em seguida, separado por vírgula, uma segunda mensagem, que é uma operação matemática. Então, separado por vírgulas, eu posso colocar quantas mensagens eu quiser para o print, que ele vai entender que todas aquelas mensagens devem ser impressas uma após a outra no console. Tranquilo? O resultado da operação é 1476. Você também pode, a nível de curiosidade, usar o Python como uma calculadora. Se você não precisa informar para o operador que resultado é aquele, que número é aquele que vai ser apresentado, você simplesmente pode fazer diretamente o cálculo que o Python vai interpretar aquilo como sendo uma operação matemática que você quer simplesmente o resultado. Ok? Por exemplo, se for 12 elevado a 2, são 2 asterisco, ok? Ele vai te dar o resultado. 12 elevado a 2, 12 vezes 12 é 144. Outra função interna do Python é a função len. Ele conta quantos itens existem dentro de determinado objeto, que pode ser iterado, que pode ser processado todos os seus itens sequencialmente, do primeiro até o último item. Então, um str pode ser processado dessa forma, iterado, né, de item a item, desde o início até o final, sequencialmente. O len, então, utiliza esse objeto na memória para contar os seus itens e nos traz o resultado dessa contagem, ok? Nós damos aqui Ctrl Enter e ele contou todos os itens desse objeto, considerando inclusive os espaços, ok? Se eu deixar um espaço no final aqui, ó, da função, observe, ele também vai contar aquele espaço final, 48, e assim quantos espaços existirem. Todos os símbolos e todos os caracteres, inclusive os espaços, são contados. O len, então, pode contar quantos itens existem em vários objetos. Aí que entra a diferença entre método e função, né? Apesar de terem conceitos parecidos, semelhantes, eles são conjuntos de instruções que fazem algum processamento e podem ou não retornar algum valor para o usuário, ok? A definição de ambos parecem muito. Se alguém falar que é um conjunto de instruções que processam algum dado e dá algum retorno, você pode dizer que isso é uma função ou pode dizer que isso é um método. A diferença é que uma função interna do Python, ele pode trabalhar com vários objetos. E um método, ele é específico de um objeto. Por exemplo, vamos pegar aqui meu nome, né, a variável meu nome. A partir do momento que eu crio essa variável e atribuo a ela um valor, o Python identifica o tipo dessa variável, ok? Como sendo uma variável do tipo str, tranquilo? Olha, vou criar essa variável, perguntar para o Python que tipo é essa variável, ele vai falar que é do tipo str, e a partir desse momento que eu criei essa variável como sendo do tipo str, o Python atribuiu a essa variável todos os métodos que um objeto str pode ter. Função, ele trabalha com qualquer tipo de objeto, né, que ele possa, que seja próprio dele. A função len, por exemplo, trabalha com listas, trabalha com conjunto de caracteres, strings, onde ele pode contar os seus itens. Agora, existem métodos que são específicos desse objeto str que foi criado. Então, o Python atribui a esse objeto todos os métodos existentes para esse objeto, ok? Por exemplo, como é que eu invoco um método de um objeto? Eu coloco aqui o nome do objeto e em seguida o ponto. Eu estou dizendo para o Python, dentro desse objeto, me pegue o método upper e processe o conteúdo desse objeto. Então, onde está o parâmetro para o método? É o próprio objeto. Então, nesse caso, ele vai transformar em maiúsculas todas as letras, todos os caracteres desse objeto str e vai trazer na tela para mim. Observe que ele não altera o conteúdo do objeto. Ele processa,
pega o objeto como um parâmetro, processa o método e retorna para mim o resultado. No entanto, o meu nome, a variável, né, o objeto meu nome, o objeto str, continua com o mesmo conteúdo. Então, ele trouxe aqui para mim um novo conteúdo, tudo em maiúsculo. Se eu quiser precisar utilizar esse objeto, né, perdão, o resultado dessa operação, mais adiante, eu tenho que colocar isso em uma variável, ok? Maiúsculas, ok? Igual ao meu nome. Então, agora ele guardou na variável maiúsculas o meu nome tudo em caixa alta, para que eu possa, mais na frente, em algum momento do meu código, ok? Trabalhar de novo com essa informação. Por isso que eu coloquei ela numa variável. Então, se eu colocar maiúsculas aqui, ok? Ele vai trazer para mim o que tem lá dentro, maiúsculas. Mas se eu fizer simplesmente meu nome upper, o resultado veio e ficou perdido essa informação de maiúsculas aqui. Então, vamos lá. Outro método interno da função str é o capitalize. O que esse capitalize faz? Ele pega o objeto, o primeiro caractere, se for o caso, ele transforma em letra maiúscula. Somente o primeiro caractere, ok? Então, ficou Márcio Guilherme, sendo que o Márcio ficou com letra maiúscula. E todo mais ficou tal qual estava inicialmente. Okay? Lembrando que a variável não muda. A variável, o objeto, permanece inalterado. Enquanto que esse processamento apenas traz para mim uma nova informação, um novo objeto, que ficou perdido porque não atribuía a nenhuma variável. Mas ele operou, fez a operação do capitalize, o método foi executado e trouxe para mim o resultado. Tranquilo? Caso eu queira que todas as letras do nome estejam em maiúscula, um outro método que eu posso utilizar é o tile, ou title, né? Tile, acho que é assim que se pronuncia. Então, eu estou falando para o Python o quê? Que dentro do objeto do tipo str, eu tenho um método tile e eu quero que seja executado. E o parâmetro, né, o argumento que eu vou enviar para o método é o próprio objeto. Então, ele traz para mim o meu nome com todas as primeiras letras de todos os meus nomes em caixa alta. Tranquilo? Agora, outro método que eu posso utilizar de um objeto str é o count. Eu estou pedindo para ele contar quantos caracteres A tem no meu nome. E nós sabemos que meu nome, tal como está, tem 4 caracteres com a letra A. E se eu perguntar para ele quantos caracteres tem com a letra A maiúscula? Será que ele trabalha assim? Vamos ver? Ele falou que a letra A maiúscula não existe nenhuma ocorrência dentro desse objeto. Ok, então eu sei que tem a letra A. Quer dizer, na verdade, vamos pensar assim, você tem um texto que você não sabe você quer saber quantos caracteres A existem dentro daquela sequência, ok? Mas você não sabe se está em maiúsculo ou minúsculo. Uma maneira de você fazer isso seria usar os métodos em cascata. Uma característica interessante do Python é a utilização desses métodos um atrás do outro, um seguido do outro, em cascata. Você pode falar para o Python, Python é o seguinte, eu não sei quantos As tem no meu nome, nesse objeto. No entanto, eu quero que primeiro você transforme todo mundo em minúsculas e depois conte o A, supondo que seja tudo maiúsculo. Ou, de outra forma, para nós usarmos nosso exemplo aqui, a gente pede para ele transformar todo mundo aqui em maiúsculo e depois contar quantos As tem. E ele vai, então, transformar em maiúsculo e falar, olha, em maiúsculos, no seu nome em caixa alta, tem 4 As. Então, esse modelo aqui, ele faz o seguinte, ele primeiro processa esse método, pegando o objeto meu nome como parâmetro, transforma todo mundo em maiúsculo, e depois, em cima desse objeto que foi criado na memória, eu conto quantas letras As tem. E ele me retorna, então, 4 letras.
E se outro método também existente no objeto str é o isAlpha. Eu estou perguntando para o Python se é alfabético, se aquilo ali só tem letras. Se tiver algum símbolo ali ou espaço, ele retorna como falso, porque o meu nome, se vocês observarem, ele tem espaços. E os espaços para o Python, para esse método aqui, isAlpha, ele retorna falso porque existem espaços, ou, de outra forma, também pode existir caracteres especiais. Então, se você tiver no processamento e o usuário entrou com uma informação e você quer saber se é alfabético aquilo que ele deu entrada antes de se executar, você só pode executar, por exemplo, você fala, tem múltiplas escolhas numa questão onde ele tem que escolher as opções A, B, C ou D. Caso você queira saber se ele não entrou com um número, você pode perguntar através desse método em cima daquele objeto que é uma informação externa, uma informação do usuário, perguntar se é alfabético, para você poder fazer uma crítica e falar para ele, ó, você digitou uma opção inválida. Por favor, reentre com sua opção, ou digite novamente, alguma coisa desse tempo. Então, se você pergunta se o meu nome é alfabético, ele vai falar que é falso, porque realmente é falso, ok? Então, para ele ser verdadeiro, o que você teria que fazer? Você teria que pegar o meu nome aqui, ok? Meu nome, e atribuir alguma coisa. Aspas simples também delimita uma string e tirar todos os espaços. Então, Márcio Quilage da Silva agora, e vai perguntar, meu nome é alfabético? É tudo alfabético? Ele vai fazer true, porque não existe espaço, só existem letras ali dentro. E meu nome, observe agora que meu nome mudou para Márcio Guilherme da Silva. E se eu quisesse mudar de novo, eu tenho que fazer uma nova atribuição. Nenhum método, né, de um objeto altera o seu conteúdo. Caso você queira alterar o conteúdo de um objeto, você tem que fazer uma nova atribuição com um novo valor ou com o valor correto que você queira. Por exemplo, aqui, 32 aqui nessa linha, nessa célula, eu atribuí novamente ao meu nome, o meu nome tudo em letra minúscula com espaços, tranquilo? Então, o meu nome agora voltou a ter o valor inicial. Uma outra função ou método de um objeto str é um find. Esse find aqui, ele procura qual é a primeira posição que ele acha, o primeiro caractere que ele acha dentro de todos os itens que estão incluídos, entre aspas, no objeto str, ele me dá o índice correspondente àquele elemento. Então, se eu executo isso aqui, ele fala, olha, o índice que eu encontrei do primeiro elemento m foi o 0. O índice de todos os elementos iteráveis, tais como cadeia de caracteres, como é o caso do meu nome, listas, tuplas, é 0. O primeiro elemento, o índice é 0. O segundo elemento, o índice é 1. O terceiro elemento, o índice é 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, se eu falar para ele encontrar qual é o índice do primeiro elemento que ele encontrar sendo o A, ele vai falar que é a segunda posição, ok? Que é o índice número 1. E se eu perguntar o R, ele vai falar que é a terceira posição, né? Que é o índice 2. A primeira posição é o índice 0, a segunda posição é o índice 1, a terceira posição é o índice 2, e assim sucessivamente. Vocês lembram que eu falei que função e método são diferentes porque a função interna do Python, ele executa alguma operação sobre qualquer tipo de objeto, enquanto que um método de um objeto, o parâmetro é o próprio objeto e ele executa a sua operação, né, a sua função, os seus comandos sobre aquele objeto, ok? A função len, por exemplo. A função len é uma função externa do Python que conta quantos itens tem um determinado objeto, ok? Se eu pergunto para ele, nesse objeto str, Márcio, né, é um objeto do tipo string, quantas letras tem? Ele vai falar que é 6. E se eu pergunto para ele quantos itens tem esse item que eu vou criar aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Opa, eu errei.
É tudo vírgula aqui, ok? Vírgula, vírgula. Ok, nesse item lista, eu estou perguntando para ele quantos itens tem nesse item lista. Ele vai contar e falar, olha, tem 6 itens, ok? Esse aqui, len, é uma função interna do Python e o parâmetro pode ser qualquer objeto iterável onde ele possa contar os seus itens. Mas os métodos de um objeto texto não são os mesmos métodos de um objeto do tipo inteiro, do tipo float, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho aqui um objeto do tipo float, porque ele tem casas decimais, ok? Se eu der uma execução aqui, ele vai entender que eu estou pedindo para ele avaliar aquele valor, ele só avaliou o valor e falou, ó, o valor que você digitou é esse. E que tipo é esse valor? Né? 50.8, ó, do tipo float. E se eu transformar com a função interna do Python int esse valor em um inteiro, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar toda a parte decimal e me apresentar o valor. Então, se eu voltar aqui agora e falar para vocês que esse item que eu tenho na tela é um objeto, 50.0 é um objeto, então ele tem também seus métodos, correto? Lá atrás eu tive que fazer uma atribuição, mas não era necessário fazer aquela atribuição. A partir do momento que eu declaro uma variável, o Python já atribui a ele todos os métodos daquele tipo de objeto. Lá no caso, o str. Eu podia fazer direto com o meu nome, por exemplo. Aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó, o meu nome, ok, o meu nome aqui, apertando errado aqui a tecla, desculpe. O meu nome aqui, Márcio, ponto. Então, isso aqui eu já falei para o Python, ó, isso é um tipo str. A partir desse momento que eu executei, o Python vai atribuir a esse objeto todos os métodos str. Então, eu posso, inclusive, fazer aqui, chamar um método upper, ok? Então, aqui é a mesma coisa. Isso aqui já é um objeto do tipo numérico, que representa um número de ponto flutuante. Então, eu posso também chamar o ponto e com a tecla Tab, ele me mostra todas as funções que estão disponíveis, né, todos os métodos para esse tipo de objeto. Aí, ele tem aqui ó, algumas das funções que eu poderia utilizar nesse objeto do tipo flutuante, ok? E observe que ele fala que é uma função, mas é uma função atribuída a um objeto específico desse objeto. Então, isso é um método desse objeto, tranquilo? Um deles que eu posso utilizar é esse isInteger. Se eu der Ctrl Enter aqui, o Python vai verificar essa instrução e falar assim, bem, você não está executando a função, você não pôs parênteses. Então, você quer saber o que é isso? Eu vou falar para você, é uma função do tipo flutuante isInteger, ok? Então, agora, se eu executar essa função, o que ele me faz? Ele vai me retornar verdadeiro ou falso, se eu puder utilizar esse objeto como número inteiro. Então, no caso, ele fala assim, olha, você pode utilizar. Me deu true, ok? Ele só poderia retornar false ou true, né? Verdadeiro ou falso. Ele me retornou true porque eu posso utilizar esse objeto 50.0 como número inteiro sem perder nenhuma informação, sem perder nenhum valor. Tranquilo? Agora, se você coloca, por exemplo, 50.5 e pergunta se isso pode ser usado como número inteiro, ele vai falar que é falso. Ou seja, se você utilizar esse número como número inteiro, você vai perder alguma informação. E para matemática ou para contabilidade, ainda mais na sua conta bancária, imagina se todo centavo ele arredondasse e perdesse a parte decimal. Né? 90 centavos uma vez é 90 centavos, mas 100 vezes, 1000 vezes, de 1000 contas. Né? Se alguém roubasse um centavo de 1 milhão de contas, o cara não ia ficar rico, mas ia pegar um bom dinheiro para poder dar uma saída, correto? Então aqui, se você pergunta se 50 é inteiro, ele fala assim, olha, não pode ser utilizado como inteiro, que vai haver perda de valores aí.
Muito bem, aqui chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós vamos ver funções definidas pelo usuário e espero que você tenha aproveitado bastante até aqui. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, deixar nos comentários aí que eu terei o maior prazer em responder. Ou se você quiser, de outra forma, você pode também me escrever que eu terei o maior prazer em te responder via e-mail, ok? O meu e-mail é mguila@yahoo.com sem o BR, ok?